E hoje, 12 de novembro, é o dia do Pantanal e acontece em Corumbá, entre hoje e amanhã, eventos que discutem o impacto dos incêndios criminosos em todo o bioma e também nas comunidades tradicionais. Quem conversa com a gente ao vivo é Isolete Viginieski, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra, que aparece aqui para a gente. Boa tarde para você, Isolete, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Muito obrigada, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e aproveitar esse dia, o Dia do Pantanal também para fazer referência a esse bioma que é tão importante dentro do nosso Brasil, nessa interconexão com os demais biomas, trazendo também a referência dos povos e comunidades tradicionais que vivem aqui. Muito importante de fato, então eu quero perguntar para você primeiro quais são as entidades que participam da programação desses encontros que a gente mencionou aqui na abertura. Então, nós estamos aqui no Instituto Federal, e muito importante essa acolhida do Instituto, também como um instrumento importante, de desenvolvimento de tecnologias, que eu acho que é importante a gente discutir isso, nós temos a Comissão Brasileira de Justiça e Paz aqui, da Diocese de Corumbá, a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento Mulheres Camponesas, várias organizações, também as comunidades locais, as comunidades tradicionais pantaneiras, dentro das suas associações, os indígenas Guató, os indígenas Caduel, os Guarani Kaiowá, que não são aqui da região, mas também tem essa pretensão da defesa dos biomas, e dos seus territórios. Então, várias comunidades ribeirinhas que se dispõem a estar aqui nesse debate, nessa discussão. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também pela primeira vez visitando a região, nós temos a deputada Gleice Jane, que está aqui também dando um apoio a esse evento e também visitando as comunidades, sabe? É muito importante, que eu acho que quando a gente fala no processo que a gente começou a construir o seminário, a deputada ela visitou as comunidades. Foi a primeira vez que teve uma ação de uma Assembleia Legislativa visitando as comunidades na região. Então, acho que o seminário já tem resultados positivos também nesse sentido, do número de pessoas que têm articuladas, de organizações e das próprias comunidades que se propõem a fazer, que defendem esse bioma, como parte das suas vidas, porque o bioma faz parte da sua vida. Isolete, muito boa tarde. E quais ações estão sendo realizadas com as comunidades locais? Então, as comunidades elas vêm sofrendo esse impacto dos incêndios, muito fortemente. Então, muito complicado. Agora de manhã, o professor Gabriel apresentou um pouco essa realidade dos incêndios no Pantanal e o quanto isso afeta não só a floresta, mas o quanto isso afeta a questão da água, que tem uma interligação. O Pantanal é água, Não só, e aí eu acho que a gente precisa também ampliar essa água para todo esse ambiente que está aqui, que está sendo devastado. E nos últimos anos, a superfície de água do Pantanal reduziu bastante. E as comunidades, elas precisam se organizar para isso, para viver essa nova fase do que está acontecendo no Pantanal. Desde a sua proteção, mas também denunciar esse processo que está atingindo as comunidades, O fogo intenso, do ano a ano, o fogo, ele é um instrumento importante para as comunidades, Porque elas têm o uso tradicional do fogo. Mas se ele chega ano a ano numa voracidade que vem de fora do território, das grandes fazendas que se tem ao lado, isso vai impactando a sua alimentação, vai impactando a sua saúde, Como que essas comunidades continuam no seu território? E a gente ouve muito forte assim, eu não quero sair desse território, a minha vida é aqui, Então, elas têm buscado desde as brigadas de incêndio comunitária para combater os incêndios que chegam, Tem discutido também a discussão da agrofloresta, da agroecologia, que vem também na defesa desses biomas. A própria Diocese aqui, junto com a CPT, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a Diocese de Corumbá, tem discutido a criação e está em processo de discussão da criação de uma escola família agrícola, agroecológica, que é um passo muito importante dentro desse processo de garantir que as famílias tenham condições, os jovens tenham condições de estudar, porque hoje é muito complicado, Em algumas comunidades você tem até o 9º ano, depois o ensino médio não tem, elas têm que vir para a cidade. Às vezes os jovens ficam muito tempo longe de suas famílias, Por exemplo, da comunidade Barro do São Lourenço, que você leva, são 6 horas de barco,
o valor alto que se tem que pagar para uma família sair de lá para vir acompanhar seus filhos aqui em Corumbá, por exemplo, no ensino médio, é um valor muito alto, onde que as comunidades têm recursos para isso, né? Então, elas estão resistindo, porque a existência delas também depende desse território onde elas vivem. Então, todo esse impacto, mas acho que as comunidades elas têm essa resistência que a gente chama, né? Essa fortaleza e de poder, né, tá ali naquele chão sagrado que para elas é, né? Assim, o Papa Francisco traz muito para a gente essa questão desse chão sagrado que é a água, a floresta, né? O quanto a gente convive com isso, os povos tradicionais, os povos originários, a importância deles nesse processo. Então, acho que se a gente olhar, né, a história da criação, né, Deus nos deu todo esse mundo maravilhoso para viver e olhou e disse que tudo era muito bom, né? E assim, a mão humana, né, de grande parte da população brasileira que pensa e visa o lucro, como o agronegócio e outras empresas, né, que está devastando esse grande obra criadora de Deus, né? Pois é, a ação humana, né, grande responsável por tudo isso que a gente está vendo, estava mostrando agora há pouco na discussão central da COP29 que acontece no Azerbaijão, né, esse apelo de todos para que se contenha o aquecimento do planeta, né, e vem afetando diretamente o Pantanal. Aliás, nessa linha que você falou, Isolete, tem uma notícia alarmante que saiu hoje, é um estudo inédito do MapBiomas, revelou que a área alagada do Pantanal diminuiu 61%, como você estava dizendo aí, né? Entre 1985 e 2023, uma queda acompanhada por períodos de seca mais prolongados e cheias cada vez mais curtas, o que tem favorecido também os incêndios mais intensos, indo de encontro com o que a Isolete estava falando aqui para a gente. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no TJ Aparecida. Nós é que agradecemos. Eu acho que a invisibilidade do Pantanal, e eu lembro sempre de Dom João Bergamasco, que a gente se encontra na rede eclesial Bacia Platina, né, nas atividades da rede, ele sempre falava dessa invisibilidade, né, do acometimento que as comunidades estavam tendo nessa região e dessa invisibilidade, né? Então, acho que esse seminário e a Rede Aparecida dando essa visibilidade, né, a gente conseguir colocar o que está acontecendo aqui, como as pessoas estão vivendo, mas também o que elas colocam de vida nesse ambiente é muito importante. Então, gostaria de agradecer e também pedir para continuar esse acompanhamento dos meios de comunicação das igrejas, para que essas comunidades tenham voz e vez também dentro desse processo. Com certeza, a gente torce por isso. Muito obrigada, Isolete. Uma ótima tarde para você e bons trabalhos também. Obrigado, bom encontro aí.